meditação de hoje com o tema: Estamos em boas mãos. A visão que o apóstolo João teve lá em Apocalipse foi que ele foi levado, tomado em espírito, para contemplar o trono de Deus. Mas não gostaria de falar nisso nesse momento. Gostaria apenas de te dar um vislumbre daquilo que eu gostaria que você entendesse como princípio dessa mensagem, e que um dia, independente de qualquer coisa, Jesus tomou a nossa causa para um mundo que tem buscado de forma desesperadora respostas para os seus sofrimentos, para os seus dilemas, para as suas angústias. Pessoas que caminham de um lado para outro, buscando algo que faça com que a felicidade possa fazer parte do seu coração. Para que uma resposta possa trazer de volta a paz e a tranquilidade tão necessária. Pessoas que têm buscado diariamente um meio pela qual possam receber uma resposta pela qual muitos ainda não têm. E que muitos ainda até mesmo questionam: por que nasci? Por que vim para este mundo? Uns para sofrer, outros para serem mais ricos, outros para serem mais pobres, um para terem mais doenças, outro para terem menos doenças. Não importa qual seja a nossa condição. O que eu e você vamos entender hoje é qual é o verdadeiro significado pela qual eu e você nascemos, independente daquilo que sofremos aqui neste mundo. Na palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 2, a palavra de Deus diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Como já te falei, estamos falando de João, que um dia foi levado para a ilha de Patmos. Uma ilha onde era levado no meio do mar, no meio do nada, onde ali as pessoas eram condenadas pelos seus atos, quando sendo esses atos criminosos a serem condenados a morrerem ali, sem nenhum tipo de perdão. Eu e você sabemos que a palavra de Deus diz que João, o pecado que ele cometeu foi porque pregava de um Jesus ressuscitado que ele cria, que um dia voltaria para buscar a raça humana, para nos levar para a eternidade. E foi levado exatamente nesta ilha de Patmos em visão, e João contemplou ali a sala do trono de Deus, no controle do universo, e ele conta que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um pequeno livro por dentro e por fora, de todos selados com 7 selos. E diz que naquele dia os livros eram rolos. Se estivessem selados à semelhança do que foi mostrado ao apóstolo João, seria um testamento, um mandato legal, escrito por dentro e por fora. Era uma base celestial de dados em todas as informações necessárias para executar o plano da redenção. João recebeu a abertura daquele livro e a significação do que ali estava escrito. Portanto, aquele livro deveria ser aberto. E a pergunta que o livro de Apocalipse nos faz é: por quem esse livro deveria ser aberto? Essa foi exatamente a pergunta do anjo. A resposta veio de um dos anciões, dizendo: eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Essa pessoa da qual estamos falando, exatamente Cristo, foi achado digno de abrir o livro, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Messias, que um dia de braços abertos tornou-se sofredor, que deu a sua própria vida como oferta pelo pecado de muitos, o único qualificado para aceitar o desafio de abrir
aquele tratado sobre a redenção. Estamos falando do que Apocalipse fala, que o único digno de abrir este livro é Jesus Cristo. Nem o próprio Pai, Deus Pai, o Espírito Santo, jamais poderia abrir o livro, porque foi Jesus Cristo que, de braços abertos, derramou o seu sangue e deu a sua vida para salvar a mim e a você. E agora, como Redentor, Jesus tomou o nosso caso em suas mãos, como se fosse dele mesmo. Adquiriu para si os nossos pecados, não sendo ele pecador. Viveu nessa terra, sofreu aqui neste mundo, ao ponto de, para aqueles que ele veio, os rejeitaram, e esses mesmos os levaram à cruz, para que Jesus um dia morresse crucificado. Mas é interessante que a morte não foi capaz de vencer o Criador do universo, pois ele morreu e ressuscitou e venceu a morte. E com isso tirou-nos das garras de Satanás, o nosso adversário, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfante sobre eles na cruz. Seu propósito é nos levar ao Éden celestial, é nos levar um dia para o céu. Eu não sei se você que me ouve, você crê naquilo que eu estou falando, pois a palavra de Deus nos ensina isso. Talvez você nunca tenha parado para estudar ou ler a Bíblia e para descobrir essas verdades. Talvez isso seja algo novo que trará a você algo como despertamento, algo como interesse em conhecer de forma soberana o que significa salvação. Eu te convido, não apenas hoje, por este momento que você está ouvindo essa meditação, mas eu te convido a parar, escolher um tempo para ler um pouco a Bíblia e descobrir das muitas verdades e como você poderia ter uma vida diferente e transformada a partir desse conhecimento que a palavra de Deus trará para você. Gostaria de te dizer, soberano e régio é um poder e dignidade com aquele que está sentado no trono. É o doador da vida, autor e consumador da fé. Comprometeu-se a cumprir sua responsabilidade redentora até as últimas consequências. Salvador e Senhor de todos nós, continua ativo no processo constante da salvação, como mediador entre Deus e o homem. Você sabe o que isso significa? Que quando os nossos pecados são cometidos e levados perante Deus, Jesus agora se interpõe e, como nosso advogado, diz: Pai, foi por esse que também morri. E automaticamente o sangue de Jesus nos liberta de qualquer pecado. Sua missão será consumada apenas quando abrir o 7º selo. Esse é o objetivo final da história. Então, o drama do pecado estará terminado, o mal não subsistirá para sempre. O paraíso restaurado será entregue de novo ao seu Criador. Pela graça divina, nós o habitaremos conforme o plano de Deus. Não foi sem significado que o profeta presenciou e explorou toda essa questão. E ao descobrir como resultado esta recompensa, houve em seu coração uma explosão de louvor. Aquele que está assentado no trono é o Cordeiro. Alegre-se, nosso passado, presente e futuro foram colocados nas mãos de Jesus. Se nos colocarmos nelas, não tenha dúvida, estaremos no melhor lugar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque um dia Tu voltarás a este mundo e entendemos hoje que Tu és o único capaz de abrir o livro da qual com Teu próprio sangue foi escrito para nos dar a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Nos ensina a estudar a Tua palavra. Ensina-nos a sentir o desejo
de conhecer da Bíblia Sagrada, e assim encontraremos verdades pela qual nos dará a certeza da salvação. Um dia, quando a este mundo tu voltares, e viveremos eternamente ao teu lado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.